Este episódio tem versão em Libras no Spotify e no canal da UFO no YouTube. Junho de 2023 foi considerado o mês mais quente da história, com a maior temperatura média já registrada. E, atualmente, está ficando cada vez mais comum os termômetros atingirem a marca de 50 graus Celsius em várias partes do planeta. Esse aquecimento está diretamente relacionado às mudanças climáticas em geral, com fenômenos extremos como chuva, frio e calor intensos. Essas mudanças trazem consequências ambientais, sociais e econômicas. Tais alterações no clima, que são associadas em grande parte às atividades humanas, trazem desafios e exigem uma nova forma de desenvolvimento. Há 8 anos, em agosto de 2015, a Organização das Nações Unidas, a ONU, definiu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que devem ser seguidos pelos países. Esses objetivos dizem respeito não só a ações de proteção ambiental, mas também de combate à desigualdade social. A insegurança alimentar severa, por exemplo, aumentou no Brasil. De 2016 para cá, a quantidade de pessoas nessa situação pulou de 4 milhões para 21 milhões, segundo a ONU. Eu sou o Marco Cavalcante, jornalista na Divisão de Divulgação Científica da Diretoria de Comunicação Social da UFO, a DIRCO. E eu sou Isadora Pinheiro, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Uberlândia e estagiária na Diretoria de Sustentabilidade. E para falar sobre os ODS e o que a Universidade Federal de Uberlândia tem feito para atingir esses objetivos, o Ciência ao Pé do Ouvido convidou as docentes da Faculdade de Gestão e Negócios da UFO, Jalusa Borsato e Carla Marcolin. Jalusa Borsato preside o Comitê Gestor de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da UFO e lidera o Grupo de Pesquisa Desenvolvimento Regional Sustentável. E a Carla Marcolin coordena o Laboratório de Inteligência Artificial Aplicada e também colabora com o grupo de pesquisa. Bom, pessoal, antes de qualquer coisa, gostaríamos que vocês se apresentassem e contassem um pouquinho da carreira de vocês como pesquisadores. Bom, olá. Eu sou a professora Jalusa Borsato, eu sou professora na Faculdade de Gestão e Negócios e eu coordeno um grupo de pesquisa, no CNPq, de Desenvolvimento Regional Sustentável. Sou professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Administração aqui da Universidade e coordeno o Comitê Gestor dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável aqui na Universidade. Bom, a minha trajetória até eu chegar a desenvolver pesquisas nessa área, que eu sou docente na área de finanças, a minha formação em administração, mas eu pesquiso na área de sustentabilidade desde 2011, 2012, que eu desenvolvo aí estudos junto com os alunos da agronomia, da administração, e acabou me conduzindo aí a fazer o doutorado na área de gestão da inovação e sustentabilidade, na FEA USP, em Ribeirão Preto. Quando retornei do doutorado, o tema da minha tese era inovação verde, regulamentações ambientais e competitividade, então abordando aí aspectos do setor privado e do setor público na promoção do desenvolvimento regional sustentável. E aí, retornando do doutorado, ingressei no programa de pós-graduação em administração, aqui da FAGEM, que tem uma abordagem de regionalidade e gestão, buscando orientar aí a geração de conhecimento para a solução de problemas, que envolve aí os aspectos regionais. E dentro aí dessa linha de pesquisa no programa, aprovei projetos em 2 editais de fomento da FAPEMIG e do CNPq, todos abordando os aspectos, primeiro um projeto de inovação verde, internacionalização de empresas de Uberlândia e Ribeirão Preto na promoção do desenvolvimento regional sustentável e um outro projeto falando de governança ambiental e regulamentações ambientais aqui nas micro-regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. E também trabalhando com alunos de iniciação científica na graduação, do ensino médio, todos abordando temas que envolviam a Agenda 2030, os ODS, a questão do desenvolvimento sustentável. E aí, todos esses projetos acontecendo, aí veio a ideia de unir todas essas ideias, todos esses projetos num grupo de pesquisa
que foi quando surgiu a ideia do grupo de pesquisa para unir esses conhecimentos e esses projetos, né? O que estava sendo feito para promover o desenvolvimento aí da região. Então, como que as pesquisas, que a formação desse conhecimento auxilia na promoção do desenvolvimento aqui da nossa região. E aí, né, quando a ideia do grupo, aí unimos aí vários colegas que pesquisam sobre o tema, desenvolvendo estudos nessa área. Bom, pessoal, eu sou a professora Carla, eu tenho a formação toda em administração, o que deixa muita gente surpresa, né? O que você em administração está fazendo trabalhando com IA. E é uma das minhas bandeiras, né? Falar um pouquinho que todo mundo pode mexer com IA, sim, independente da área. E, aliás, isso vem sendo cada vez mais importante. Eu comecei muito desse estudo como uma curiosidade. Eu fui programadora antes de entrar para a carreira docente acadêmica. E eu tinha muita vontade de entender como é que a gente pode melhorar um mundo que é cheio de dados. Que ferramentas e técnicas a gente pode fazer para deixar as pessoas menos afogadas em dados e como isso deixa o mundo melhor e não pior. Ao contrário, às vezes, do que a gente vê em relação à tecnologia. E por isso comecei a me interessar muito, e especialmente dentro do doutorado, me especializei em inteligência artificial, numa área específica de inteligência artificial que trabalha com texto. E dentro, reunindo muito essa vontade de trabalhar com IA, esses conhecimentos adquiridos, não só acadêmicos, mas também bastante aplicados. Quando a gente trabalha com dados, a gente tem muita oportunidade de ir para além dos muros da universidade. Então, hoje, eu já fiz parceria em agências como a ANEEL, com o Banco Central, a gente tem algumas pesquisas em conjunto. A gente conseguir fundar um laboratório em que a gente pudesse ter um espaço para experimentar, aprender, entender um pouco melhor sobre inteligência artificial e, principalmente, divulgar isso, para que isso não fique dentro de lugares específicos ou redutos específicos da ciência, mas que isso seja bastante democrático, o acesso. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje, tentando fazer, né? Jalusa, o Grupo de Pesquisa Desenvolvimento Regional Sustentável foi oficialmente lançado recentemente, né? Oficialmente. Isso. O que ele é e o que vocês estão desenvolvendo hoje nele? Como eu falei, o grupo de pesquisa, né, ele surgiu aí, né, nós iniciamos várias atividades, aí quando nós fomos ver aí o que estava acontecendo, eu falei assim, gente, nós temos que unir todos esses projetos aí num propósito maior, né, onde a gente organizar todas essas ideias, todas essas contribuições de conhecimento, né, em um grupo de pesquisa e buscar parcerias. Então, o grupo, ele... Em 2021, quando eu entrei no programa de pós-graduação, então, todas essas ideias nós organizamos. E aí, a partir do momento que os projetos foram acontecendo e nós conseguimos aí os resultados, né, de projetos, tanto no setor público, no setor privado, os projetos, né, junto com a sociedade. E aí veio também a questão da coordenação do Comitê Gestor dos ODS, que acabou aí gerando uma linha de pesquisa de estudo. Bom, então, o grupo ele tem o objetivo aí de estimular o avanço do conhecimento no desenvolvimento regional sustentável nas dimensões social, ambiental, econômica e institucional. Ele está estruturado em 5 linhas de pesquisa, e essas linhas de pesquisa, aborda o papel do poder público na promoção do desenvolvimento regional sustentável, o papel do setor privado, o papel da sociedade civil, o papel das universidades, quando a gente tem uma linha que fala sobre a Agenda 2030 e os ODS nas universidades, a gente organiza as ações da universidade, né? O que a universidade faz para promover o desenvolvimento sustentável da região, né? Atuando no seu compromisso social com a sociedade, e uma linha que aborda a governança ambiental, mais os aspectos naturais da promoção do desenvolvimento regional sustentável. E para cada linha de pesquisa, nós temos aí os colegas desenvolvendo pesquisas com todos esses atores. Bom, pessoal, os ODS não são coisa de hoje, mas muita gente parece ainda não saber o que eles são. Afinal, o que são os ODS, a Agenda 2030 e como a UFO está envolvida nisso? A Agenda 2030, hoje, assim, é o que tem de mais avançado em termos de sustentabilidade. É um plano de ação global que orienta os trabalhos aí dos Estados-membros, né, dos países, das empresas, das instituições públicas,
rumo ao desenvolvimento sustentável até 2030. Esse documento, esse plano global, foram definidos aí os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável e as 169 metas, e tem também incluído nesse plano, né, os meios de implementação, os mecanismos de avaliação, e nesses objetivos sintetiza aí todos os aspectos ambientais, sociais e econômicos na promoção do desenvolvimento sustentável, e tem um lema de não deixar ninguém para trás, né? Então, nesses objetivos envolve aí a erradicação da pobreza, fome zero, educação e saúde de qualidade, questão da igualdade de gênero, as cidades sustentáveis, inovação, crescimento econômico inclusivo. Então, envolve todos esses aspectos das dimensões do desenvolvimento sustentável. E também baseado em 5 princípios de pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. E é uma aprimoração dos objetivos do milênio, que foram aí os objetivos definidos em 2000 até 2015, então que já tiveram avanços, mas aí em 2015, com o lançamento da Agenda 2030, então desses objetivos do milênio foram ampliados aí para os objetivos do desenvolvimento sustentável. E a UFO, ela tem trabalhado desde o lançamento da agenda, em 2016 foi criada uma comissão nacional dos ODS, em 2017 a UFO fez adesão à rede ODS Universidades, em 2017 também a UFO institucionalizou a questão dos ODS com a criação do Comitê Gestor dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que tem por objetivo promover de forma articulada e em rede a inserção dos ODS, né, nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão da UFO. E aí, a partir de 2022, desde que eu assumi a coordenação do comitê, sempre buscando a internalização dos ODS, né, trabalhar e difundir essa cultura dos ODS dentro da universidade, nas ações aí de ensino, de pesquisa, de extensão, de gestão e também de comunicação. Então, assim, o comitê, a gente vem trabalhando, foi estruturado em grupos de trabalho, e esses grupos de trabalho estão sendo desenvolvidos aí várias ações. Tenho feito aí visitas às unidades acadêmicas, em programas de pós-graduação. Nós temos o trabalho aí com a diretoria de sustentabilidade, visitei as pró-reitorias, a PROAI, aqui a DIRCO, a biblioteca, o Hospital de Clínicas da UFO, né, o Hospital Odontológico. Então, assim, buscando, né, estamos trabalhando com a capacitação aí de servidores, o mapeamento das pesquisas. Então, nós estamos desenvolvendo aí uma série de ações para trabalhando os ODS. E aí, nessas ações, nós descobrimos 2 gargalos, né, em trabalhar ODS nas universidades, que é a comunicação, porque tudo que a gente faz aqui dentro da universidade contribui com a agenda, contribui de alguma forma com algum ODS. Só que isso não é comunicado. E nós temos aí muitos dados, né, em diversas esferas aqui na UFO, e que não são geradas evidências a partir desses dados. Aí que surge, né? Então, nós temos aí os gargalos da comunicação e dos dados e da criação de evidências das nossas ações. Aí que surge aí a parceria com a professora Carla, né? Que os olhos brilharam quando, né, nós conversamos no corredor do Bloco 3Q, falando de dados, ODS. E foi isso. Carla, então, queria que você falasse então sobre o Laboratório de Inteligência Artificial Aplicada, que também é uma novidade na UFO, né? O que é feito nele, e como que ele se relaciona com o desenvolvimento sustentável, né? Existe uma parceria, né, com esse grupo? Como é que é essa parceria, né, com o grupo de pesquisa da Jalusa? Claro, claro. É uma história bem legal que a gente gosta de contar, que, como todas as histórias, como tu falou, né, o grupo e o laboratório foram inaugurados recentemente, mas essa história é bem mais antiga. E ela começou no corredor, numa conversa. Foi desse jeito. Eu escutei a professora Jalusa falando: não, eu tô pensando em fazer uma coleta manual, uma análise manual de alguns dos trabalhos. E eu falei: não, peraí. Coleta manual e trabalho manual nesse volume de dados de jeito nenhum. A gente tem ferramentas muito mais interessantes e a gente pode gerar evidência de tudo que a universidade está fazendo.
E nisso, eu comecei a trabalhar com a professora Jalusa. Ela me convidou também para fazer parte do comitê. Então, hoje a gente atua junto no Comitê Gestor dos ODS aqui na universidade. E também, a partir disso, foi criado o laboratório. O laboratório tem 2 frentes que se relacionam especificamente com o desenvolvimento regional sustentável e ODS. A primeira frente é uma frente de apoio na análise de dados para tudo que o grupo e o comitê está fazendo. Então, a gente tem uma frente de mapeamento das pesquisas. Pesquisa em universidade, vocês podem imaginar o volume, né? De teses, dissertações e TCCs que a gente tem aqui dentro. Então, a gente está buscando, usando IA, a gente está buscando fazer uma indexação e uma aproximação de todas essas pesquisas com os ODS, para a gente entender, afinal de contas, quantitativamente, vamos explorar quais são os principais ODS que a UFO mais desenvolve, quais aqueles que a gente tem gargalo, dentro de cada ODS, quais são as temáticas, porque se a gente pega o título dos ODS, eles são bastante abrangentes, né? Consumo e produção responsável. O que é consumo e produção responsável? Eu posso ter pesquisas de marketing, eu posso ter pesquisas da agronomia, eu posso ter pesquisas da engenharia. O que a UFO faz e contribui? Então, essa é a parte de gerar evidência, mas a gente também quer saber o que a gente pode melhorar. Então, quais são os ODS que a gente pode incrementar e aprimorar as nossas pesquisas. E para isso, né, para poder fazer isso nesse volume de dados, a gente usa 2 tipos de IA diferentes, supervisionada e não supervisionada. E enfim, eu não vou encher o saco dos ouvintes aí falando cada um dos tipos de IA. Se quiserem, pode me chamar que a gente fala sobre isso. Mas a gente está usando diferentes técnicas e ferramentas. Mas o laboratório ele também tem um elemento importante que é de trabalhar especificamente no ODS 10, que é de redução das desigualdades. Que quando a gente fala sobre inteligência artificial, normalmente a gente está falando sobre um pequeno grupo concentrado e que tem o conhecimento. E isso é muito, muito ruim na sociedade que a gente vive. Porque a IA hoje está por baixo, por trás de quase tudo que a gente faz. A forma como a gente se comunica, a forma como a gente consome, as decisões que a gente toma. Tudo está ligado com o IA de alguma forma. Afinal de contas, a gente muito mais pesquisa no Google do que pergunta para as pessoas. A gente muito mais se comunica de forma eletrônica do que de forma pessoal. E tudo isso é a IA agindo e, de certa forma, direcionando as nossas decisões. E quando a gente tem pouco conhecimento de como esses algoritmos e como essa tecnologia funciona, acredito que a gente pode acabar ficando à mercê. Então, a ideia do laboratório e uma ideia também bastante incentivada por estar trabalhando com desenvolvimento regional sustentável é a gente tentar aproximar todo mundo de IA também. Então, por que laboratório e não grupo de pesquisa? Porque o laboratório é um espaço de experimentar, da gente tentar formar vivências, trazer estudantes, docentes, comunidade, qualquer pessoa interessada e entender um pouquinho mais de IA, em qualquer nível de conhecimento. Não sei nada, sou um curioso. A gente tem ações desenvolvidas para que as pessoas possam entender, por exemplo, como que funciona o ChatGPT, do início ao fim. Eu entendo um pouquinho, mas eu queria conseguir programar alguma coisa, mas eu não sei nada de programação. Não tem problema. A gente tem espaços específicos para a gente começar a dar os primeiros passos, botando a mão na massa mesmo, né? Então, a gente não está falando só de, vou entender os conceitos. Não, eu vou lá e eu vou mexer no código. Mas eu não sei de código. Não tem problema. Hoje, com as próprias ferramentas de IA, a gente consegue aproximar todo mundo de programação. E quando a gente entende como as coisas funcionam por trás, é mais difícil a gente ser manipulado por essas ferramentas. E desculpa a palavra meio forte aqui, mas muitas vezes é o que acontece. A gente acaba sendo manipulado. Então, se a gente entende, tem o conhecimento, tem o poder, a gente também pode tomar melhores decisões, inclusive em usar ou não usar determinadas ferramentas. LGPD e toda a discussão, né, de acesso à informação está aí para a gente ver como é importante a gente proteger, defender os nossos dados e entender o que são os nossos direitos nisso tudo. Então, trabalhar com o laboratório é também trabalhar numa democratização de inteligência artificial. Por isso, esse espaço experimental e que está muito ligado a algumas das ações da agenda também. Por isso que a gente relaciona bastante ele com esse ODS de redução das desigualdades. E quando a gente fala, assim, da união, né, dessas duas coisas, eu sempre gosto de dizer, porque parece que a gente nasceu e acreditou na agenda desde o início, né? E a professora Jalusa, que trabalha com isso há muito mais tempo do que eu, ela que me mostrou muito das coisas. Porque eu era uma cética em relação à sustentabilidade. Eu fui por muitos anos. Eu acreditava que a tecnologia era a solução para tudo. E aí, eu comecei a estudar e trabalhar algumas coisas, eu vejo que eu estava errada. E que, na verdade, a gente tem outros caminhos para desenvolver e que a gente pode usar a tecnologia não como uma ferramenta impositiva e só ela salva, e só ela resolve, e só existe a tecnologia, mas que ela apoie o desenvolvimento sustentável.
inclusive fazendo mais pessoas conhecer tecnologia. É interessante pensar que nenhuma das ODSs é relacionada diretamente com a tecnologia. Mas em um mundo tão digital e tecnológico como que a gente vive hoje, é muito importante que a tecnologia seja vista como uma aliada às pessoas que se propõem a debater sobre uma vida mais sustentável. Mais que isso, que ela seja usada para trazer essa vivência e também reformulada para ser mais sustentável. Então, a nossa brincadeira dentro do grupo é que a professora Jalusa, tal qual os batistas, me banhou na água dos ODSs e hoje eu sou uma convertida. E a gente fala um pouco sobre isso também. É uma brincadeira nossa interna, mas é bastante dessa ideia, né? Da gente tentar sempre aproximar, agregar e não dividir e separar em caixinhas. Porque a gente tem uma tendência a fazer isso, às vezes, na ciência e é muito, muito ruim. A minha caixinha que responde os problemas. Ah, é a caixinha da sustentabilidade que vai resolver. É a caixinha da tecnologia que vai resolver. Não, nenhuma caixinha sozinha vai resolver. Por isso que a gente fez essa união aí de forças para tentar, né, melhorar as coisas internamente e fazer isso, obviamente, transbordar aí os muros da universidade e ir para outros lugares. Até a gente, hoje a gente desenvolve aí alguns projetos onde nós temos alunos da medicina, ciência da informação, administração, relações internacionais, desenvolvendo trabalhos aí no grupo. Por quê? Porque esse tipo de conhecimento envolve todas as áreas. Então, é um conhecimento transversal, todas as áreas, os campos de estudo, né? Eles são impactados de alguma forma com os efeitos das mudanças climáticas. Então, vai afetar as nossas vidas, vai afetar o nosso trabalho. Então, o que a gente tem feito é justamente o que a professora Carla falou, é agregar esses conhecimentos com foco aí num objetivo que é maior e que vai afetar todos. Bom, gente, nessa gama de campos de conhecimentos, vocês continuam tendo raízes na administração, estão na Faculdade de Gestão de Negócios. E na discussão de ODS, as ações governamentais e as políticas públicas costumam ser protagonistas. Mas qual que é a responsabilidade das empresas em relação à ODS? Elas veem os ODS como uma possibilidade de marketing, talvez? Bom, o setor privado, o setor empresarial, como ele é o setor, né, produtivo, então, se a gente pegar aí nos estudos, ele é o maior responsável pela emissão, né, dos gases do efeito estufa. Então, como maiores responsáveis, né, pela emissão de CO2, eles têm uma responsabilidade também, né, na mitigação dos efeitos aí das mudanças climáticas. Então, e as empresas, elas têm aí, antes buscavam muito essa questão da sustentabilidade para minimizar essa questão do impacto da imagem, da reputação, do compliance, dos riscos, para evitar, né, os efeitos aí das regulamentações. Mas hoje, elas estão percebendo que nós temos aí um consumidor mais exigente, investidores mais exigentes, políticas públicas e regulamentações, né, que fazem com que elas tomem ações aí, né, que minimize, que tenha um reflexo aí, não só no aspecto ambiental. Então, aí entra a questão dos critérios ESG, né? Então, as empresas, as suas ações refletem na questão ambiental, então elas estão buscando por meio de inovação sustentável, né, de melhoria nos seus processos produtivos, nos seus produtos, para minimizar o impacto ambiental. Na questão no aspecto social, buscando aí a inclusão, uma diversidade maior, uma igualdade de gênero e melhores condições aí de trabalho para poder, né, envolvendo aí o aspecto social. E a questão da transparência nos seus processos, né, na sua contabilidade, nos seus dados. Não adianta só a empresa falar que faz. Hoje, com a velocidade aí das informações, com acesso às informações, aquela empresa que só fala, que só usa isso como o marketing, logo isso, né, essa imagem, ela é quebrada, acaba por quê? Porque o acesso à informação, né, aquilo que não é verdade, facilmente hoje a gente consegue identificar que isso não está acontecendo. Então, as empresas, elas têm uma responsabilidade muito grande. Hoje nós temos pesquisas, tem até um trabalho que foi desenvolvido com alunos nossos do PPGA,
que eu vou apresentar ele numa Conferência Internacional de Desenvolvimento Sustentável em Roma, agora em setembro, que fala sobre os aspectos da inovação verde e os impactos no crescimento verde na tecnologia verde dos países. E, por incrível que pareça, os resultados das práticas de inovação verde das empresas nos países desenvolvidos não impactam positivamente os indicadores de crescimento verde desses países. Então, os dados estão mostrando porque o que as empresas estão fazendo ainda não é suficiente para a promoção do crescimento verde desses países. E esses indicadores que nós usamos de crescimento verde são indicadores da OCDE, que utilizam muito a relação do PIB, a emissão de CO2, o PIB com a questão do uso de energia renovável. Então eles produzem muito, mas o que eles estão fazendo ainda não é suficiente para ter um crescimento verde desses países. Então, isso já é um dos resultados de alguns trabalhos que a gente faz, que aborda aí essa questão da responsabilidade do setor empresarial na promoção do desenvolvimento sustentável. Vamos falar um pouco sobre o poder público na promoção do desenvolvimento sustentável. Não tem como a gente continuar se preocupando sozinho com a sustentabilidade, enquanto população, se os governos não se preocuparem também. Apesar de não ter recursos suficientes direcionados para a sustentabilidade, eles são responsáveis por regulamentar e elaborar políticas públicas para minimizar os efeitos e garantir os direitos humanos. No Brasil, existem a regulamentação municipal, a estadual e a federal, e elas auxiliam com que as empresas busquem novas tecnologias pensando na sustentabilidade. Bom, e nós falamos da dimensão pública, da dimensão empresarial. Vocês acham que existe algo que a sociedade civil, cada pessoa individualmente, pode fazer para se envolver num desenvolvimento mais sustentável? Essa questão de não deixar ninguém para trás, né? Todos têm a sua responsabilidade, as empresas, o poder público, as universidades, a sociedade civil, cada um de nós também, nós temos a nossa responsabilidade dentro desse processo aí de desenvolvimento. E aí é muito falado que não tem como só o governo fazer sua parte ou só as empresas, não. Então, esse é um projeto que envolve todo mundo. Então, na questão, e como que a gente consegue fazer com que a sociedade tenha e assuma a sua responsabilidade e ações que promovam esse desenvolvimento? Por meio da educação ambiental, de projetos, né, de conscientização, de sensibilização da sociedade diante desse problema que atinge a todos e principalmente, né, diante da questão da desigualdade, nós temos aí a questão do racismo ambiental, que o impacto das mudanças climáticas na população mais vulnerável é muito maior. Então, tudo isso a gente tem que levar essa conscientização, trabalhar essas ideias e conscientizar a população sobre isso. E muito o caminho para trabalhar isso é por meio da educação ambiental, né? E aí no grupo também, junto com o laboratório, nós temos aí trabalhos de iniciação científica do ensino médio em escolas públicas aqui em Uberlândia, trabalhando o tema de Agenda 2030, de identificar, de criar uma agenda de pesquisa baseada nos ODS com alunos de escola pública, e é uma forma da gente levar esse tema para a sociedade, conversar com pais, alunos. Então, a gente está desde tese de doutorado até os meninos do ensino médio trabalhando aí o tema para envolver toda a sociedade. E acho que tem um outro ponto importante nisso, quando a gente fala dessa união do laboratório com o grupo de pesquisa, que é o fato da gente gerar evidência, inclusive para quem não acredita que isso esteja acontecendo, porque é um ponto hoje, né? Tem muita gente que fala, não, mas eu olho para o lado e tenho água, tenho energia, tá tudo certo, não tô sentindo os efeitos das mudanças climáticas, não vivo numa região sobre isso, fico, assim, meio alheio às pesquisas. E quando a gente fala de IA, e IA apoiando e sustentando esse tipo de processo, é também para a gente usar os dados para fazer uma demonstração disso, né? Porque, tudo bem, muita gente, inclusive eu, acredita em Deus, mas todos os outros têm que trazer dados para a gente poder acreditar, né? E foi assim que eu comecei a acreditar também em sustentabilidade.
em outros processos. Então, a gente usar a IA bastante para isso e mostrar para as pessoas, olha, essa quantidade de dados aqui. Como você vai refutar esse processo que eu estou lhe provando, lhe mostrando o que está acontecendo? Então, a IA hoje tem um papel super importante nisso também, quando a gente fala de sociedade civil, que é de fazer essa demonstração de evidência, né? É conseguir coletar e analisar a evidência, especialmente num volume muito grande de dados, que a gente não teria como analisar sem esse tipo de ferramenta. Acho que dá tempo de fazer mais uma pergunta. Eu queria saber assim, como que o Grupo de Desenvolvimento Regional Sustentável e o Laboratório de Inteligência Artificial Aplicada aqui da UFO pode auxiliar no compromisso social das universidades em geral na promoção do desenvolvimento regional sustentável. Bom, eu acho que o que nós estamos fazendo aqui, né, tanto por meio do grupo de pesquisa e do comitê, acaba que eu tenho aí participado de alguns eventos e a participação nesses eventos, né, trouxe aí vários contatos para poder divulgar, né, a forma como nós estamos trabalhando, né, aqui dentro da universidade. Porque a partir do momento que nós pensamos em estruturar, em mapear o que nós fazemos para criar evidências e comunicar essas evidências, né, a partir da estrutura da universidade de ensino, pesquisa e extensão, isso acabou tornando evidente a gente poder divulgar isso para outras universidades que ainda não estão trabalhando dessa forma. E um destaque, se tu me permite, Jalusa, é que esse formato de juntar dados com o desenvolvimento regional sustentável e colocar evidências é bastante inovador dentro das universidades. Porque foi preciso uma força-tarefa aí do comitê, está em andamento, na verdade, para a gente conseguir acessar diferentes espaços da universidade e coletar dados e ter time bastante interdisciplinar. E não é à toa que isso vem chamando a atenção de outras universidades e de outros órgãos também. Porque tem um aspecto inovador no formato como a gente está fazendo isso. Porque é um pouco aquele assunto da ciência para além da universidade, né? É como que a gente demonstra o nosso impacto e como que a gente gera não só artigo científico, mas processo, produto, código. E tudo isso está dentro das coisas que a gente tem feito também. O que a gente tem feito aí acaba que, assim, e esse formato e essa metodologia que nós estamos utilizando, eu tive num evento em Rio Verde, da Bruem, falei com o pessoal, recebi um convite para divulgar essas ações na Universidade Federal de Alfenas, também na Universidade de Governança Pública do Estado do Pará. Então, eu acho que a universidade, o que nós estamos fazendo acaba, né, despertando aí interesse da forma como está sendo feito e como isso pode gerar impacto aí na sociedade. Isso que ela não está falando das partes internacional aí, que ela está sendo modesta e não está falando de toda a experiência internacional e todos os convites internacionais também. Que nós vamos participar da Semana Científica de uma universidade da República Dominicana, agora no final do mês, eu e a professora Carla falando de desenvolvimento sustentável e inteligência artificial, divulgando um pouquinho do nosso trabalho aí, envolvendo esses dois temas emergentes aí do momento, e a forma como nós estamos trabalhando, né, que é muito, eu acho que acaba sendo um pouquinho diferencial do nosso trabalho. E uma coisa muito interessante que a gente tem tentado fazer é que a gente está usando a universidade como laboratório das nossas ações. Então, é a própria universidade que é onde a gente está testando os nossos métodos e testando na prática. Então, a gente está realmente pegando os dados, a gente está realmente tentando melhorar, colocando ODS em outros lugares, vendo como a universidade se movimenta em relação à agenda. E, obviamente, a partir desse método, a gente quer ir testar em outros lugares também. Então, tem muito essa ideia de experimentar. A gente não está fechado no nosso laboratório ou dentro do nosso grupo de pesquisa. Não. A gente está bastante aberto, caminhando por aí. A gente não vai parar até que as pessoas nos olhem na rua e apontem e falem: lá vem aquele povo do ODS, pelo amor de Deus, não aguento mais. Mas é isso, essa é a nossa missão. E a gente acho que usar a universidade como espaço de prática é um privilégio que a gente tem, né? Porque a gente também tem recebido muito apoio para isso. E isso não funciona sem apoio. E a gente tem recebido muitos discentes, docentes, técnicos e pessoas da comunidade interessadas em fazer parte disso. Sinal de que
a gente está tendo resultados com o nosso trabalho, né? Para além dos nossos artigos e etc. E aí, como é grupo de pesquisa e laboratório, todos esses trabalhos e essas ações, como isso é um campo de estudo, Agenda 2030, ODS e Universidade, na literatura, é importante a gente deixar registrado também o que nós estamos fazendo de forma científica, em eventos científicos, em eventos e periódicos científicos, porque, como é um campo de estudo, nós estamos auxiliando aí a formação desse conhecimento. É isso, a gente quer fazer tudo e pode vir trabalhar com a gente, quem quiser. Isso que eu ia perguntar. Se vocês quiserem deixar um contato de e-mail, alguma coisa assim, para quem se interessar, quiser entrar em contato com vocês. Bom, Jalusa Borsato e Carla Marcolin, vocês encontram facilmente os nossos e-mails. O laboratório tem um site, lia2.com.br. Lá também a gente tem um formulário, lá pode conhecer as últimas pesquisas, o que a gente está trabalhando, mais alguns detalhes que infelizmente não dá tempo da gente contar tudo aqui. O grupo de pesquisa, o site em agosto, né? Ele sai aí de forma completa com todos os nossos pesquisadores aí e também as pesquisas que nós estamos desenvolvendo, né? Mas aí Jalusa Borsato, vocês encontram aí o contato, o e-mail, facilmente aí nas redes. Bom, pessoal, eu tenho certeza que esse assunto renderia muitos outros episódios, mas esse daqui, infelizmente, precisa chegar ao fim. Mas nós queríamos muito agradecer a participação de vocês, a presença e ao trabalho que vocês estão realizando aqui na universidade. O Ciência ao Pé do Ouvido agradece muito. Eu queria agradecer, né, o convite, pela participação. Eu acho que é um canal aí muito importante para a gente divulgar o nosso trabalho para a comunidade. Eu acho que o que a DIRCO vem desenvolvendo em termos de comunicação de ciência é muito importante para nós cientistas. Então, eu só tenho aí, eu e o grupo, só tenho a agradecer a oportunidade. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto honradíssima de estar aqui, animadíssima, inclusive, principalmente. Acho que é uma oportunidade, assim, pra gente cientista quando a gente ganha visibilidade. E eu tava bem nervosa pra poder falar as coisas aqui. Mas espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho da mensagem e agradecer muito, muito o espaço e o trabalho aí que a Diretoria de Comunicação faz, que é fundamental pra divulgação da ciência. Esse é o momento em que você segue o Ciência ao Pé do Ouvido na sua plataforma preferida. Estamos no Google Podcasts, Breaker, Spotify, Amazon Music, Deezer e Apple Podcasts. Conhece alguma iniciativa envolvendo os ODS? Deixe um comentário aqui ou nas nossas redes falando sobre ela. E falando em redes sociais, se você ainda não nos segue, anota aí para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no TikTok, Twitter e, claro, nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra na descrição. Gostou desse episódio? Quer perguntar algo? Mandar um recado ou indicação para a gente? É só mandar um áudio para o nosso WhatsApp. Nosso número novo é o 34999484655. Repetindo, 34999484655. Muito obrigada por nos ouvir até aqui. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A apresentação, produção e entrevista desse episódio foram feitas pelo jornalista Marco Cavalcante e pela estagiária de jornalismo Isadora Pinheiro. A supervisão do roteiro foi feita pela jornalista Nayara Chaia. A comunicação imagética foi feita pela Larissa Franco, estagiária de design. A divulgação nas mídias sociais está com o jornalista Túlio Daniel, com o Marco e com a Isadora. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio é do Yuri Ganda. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. Este episódio tem versão em Libras no Spotify e no canal da UFO no YouTube. A intérprete é Alessandra da Silva. Captação e edição de vídeo são do Euler Reis. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais!
Ciência. Ao pé do ouvido.